Como vocês sabem, o canal do Geek Brasil acabou levando um strike nos conteúdos recentes de Jujutsu Kaisen. Então é claro que nesse vídeo nós não iremos revelar todas as páginas do mangá. Esperem a versão oficial pra gente poder acompanhar juntos, mas por enquanto vocês podem acompanhar essa versão prévia pra gente poder comentar mais sobre o capítulo. Yo, Geek, Tsurusima! Começamos o capítulo 21 de Jujutsu Kaisen módulo com Tsurugi tendo memórias com sua avó. Ela está ensinando Tsurugi o caminho da espada, que se não tomar cuidado, ele pode nutrir coisas qual ele não nasceu para nutrir. Maki revela que sempre remoeu as palavras finais de Mai para ela, de que Maki sempre pensou em ficar mais forte, mas nunca perguntou a Mai o que ela queria. Maki diz que mesmo sem ela, mesmo que a Mai não morresse, alguém poderia ter feito algo para existir um futuro em que sua irmã estivesse com eles. Mas ela assume que todos esses pensamentos são apenas ilusões doces que ela pode dizer agora. Porém, mesmo assim, não há um dia em que ela não pense que talvez pudesse ter escolhido um caminho diferente. Tsurugi então vê a sua avó chorando e pede para ela não chorar, e dessa forma começa a chorar também. Corta então para Maru chorando pelo terceiro olho e não entendemos o porquê. Mas podemos ter uma ideia, porque Tsurugi cai derrotado com um corte fundo e fatal na altura do torso bem na sua frente. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado como aquele que todos queriam ver depois da vinheta. Maru está em estado de choque. Vemos que se Tsurugi tivesse continuado com seu ataque, ele teria vencido. Maru questiona Tsurugi porque ele largou a espada, e o irmão da Yuka responde que não sabe, mas de alguma forma essa luta entre eles parecia errada. Ele sentia que um futuro onde ele vencesse desse jeito não seria certo. Maru grita dizendo que essa não era uma briga entre o certo e o errado. Eles estavam brigando por causa da Yuka. Tsurugi também responde que não entende, mas fazer o que? Ele também é apenas um garoto de 17 anos. Maru então começa a entrar em parafuso. Ele diz que não entende mais nada, não sabe o que fazer. Ele diz que na Terra, no Japão, aqueles que vivem muito tempo nesse espaço são o Tsurugi e todos os demais humanos. A vida deles são importantes e os espíritos amaldiçoados também fazem parte dessa vida. São pessoas como ele. Então Maru começa a chorar ainda mais, questionando se aqueles que vivem na Terra estão certos desde o início e eles são os invasores, de que os Simurianos são os invasores. Então o que eles podem fazer já que perderam os seus lugares? Não, eles são pessoas que nunca tiveram um lugar para começar a conversa. O que devem fazer? A que terra ou universo eles pertencem? Ele diz que não consegue pensar em mais nada e pede ajuda para Yuka e Tsurugi. Nisso, uma garota endiabrada sem metade da cabeça aparece na frente dele. Rika Orimoto sorri para ele, mostrando que vai lhe ajudar, pelo menos mostrar o caminho. Meus amigos, seguimos aqui no hype e pelo andar da carruagem desse capítulo também seguimos para os finalmente de Jujutsu Kaisen módulo. Vocês vão entender no final que a gente vai explicar sobre esse contexto. E é claro, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Nós estamos com a nossa meta de bater 170 mil inscritos até o final de fevereiro e 200 mil inscritos até o final do ano. Então continue a fortalecer e ajudar ainda mais o canal do Geek Brasil. E você pode fazer parte da nossa escola técnica, faça parte aqui dos nossos conteúdos de Jujutsu, se tornando membro do canal, mandando seu valeu, mandando seu hypar. Você acumulando o valor de contribuição ou mandando ali na chincha, você pode escolher um dos personagens de Jujutsu e ficar acreditado em todos os conteúdos do nosso gato caolho maldito. Então, na nave espacial dos Simurianos, vemos um Kalian gigantesco. E assim, ele abre o seu terceiro olho, gerando uma claridade extremamente absurda. Vamos então para a batalha de Dabura contra o Mahoraga. E vemos que Dabura está pensando nas palavras do Maru que ele acabou recebendo antes da batalha. Ele pensa o que deve acontecer com aquela técnica reversa se ele criar uma barreira e aplicar essa técnica nela. Ele se pergunta se esse tipo de técnica existe na Terra também.
É muito bom isso, cara, porque ele está recriando o Jujutsu do zero na base do e se, né? Tipo assim, e se eu fizer tal coisa? E se eu fizer tal feito? E se eu inverter ali, na verdade, e se na verdade eu aplicar duas energias amaldiçoadas, duas fontes de energia negativa e ver o que dá, energia positiva. E se eu pegar essa energia positiva e aplicar na minha técnica reversa? Agora, se eu aplicar essa técnica reversa dentro de uma barreira, o que rola? E tudo na base ali do experimento, né? Da experimentação. E é muito bacana isso, porque é muito a cara do Dabura, né? A forma dele ficar curioso ali a cada momento, a cada ponto, através desse novo universo que ele tá descobrindo na batalha ali contra o Mahoraga. Mas de forma acelerada, de repente, o Mahoraga começa a se adaptar novamente. E o Dabura se questiona sobre o que é essa adaptação. Será que é sobre sua existência? Então, fazendo os selos com as mãos, Dabura começa a dizer que esta é a primeira vez que encontra alguém mais quieto do que ele em relação a conversas, né? Muito interessante porque o Dabura, ele tem essa característica muito mais retraída, né? Um personagem mais na dele, enquanto ele sempre foi alguém que viveu de forma assim a sua personalidade nas sombras do Dura. E agora ele tá se empolgando na batalha, se empolgando no combate, isso está afetando a sua personalidade. Ele está querendo conversar com o Mahoraga, mas o Mahoraga é apenas um Shikigami. Então ele tá conseguindo tentar conversar ali, né? Ele tá tentando conversar ali com o Mahoraga, mas ao mesmo tempo gera toda uma questão meio complexa, porque o Mahoraga não vai responder ele. Seria interessante, né, se o Mahoraga respondesse ele, né? Já que a gente vê Shikigamis conversando. Por exemplo, a Arika, ela estava conversando com o Tsurugi, com o Yuka e tudo mais, né? Um Shikigami um pouco mais diferente. Então, em uma página dupla do Zaralho, Dabura expande o seu domínio. Ele se chama A Fronteira Entre Mundos. Transcendência Reversa. Caraca, absurdo demais o que esse cara consegue fazer. O Dabura, ele está no mesmo patamar, na mesma situação de que o Kenjaku conseguiu fazer na batalha contra a Tsukumo. A única diferença é que a expansão de domínio do Kenjaku não tinha barreira, porque a técnica da Kaori que o Kenjaku usa naquele momento é uma técnica de reversão, ou seja, para ele utilizar a gravidade, ele tinha que usar a energia reversa na técnica de antigravidade. Então, quando ele aplica a expansão de domínio e coloca a técnica dele ali como acerto garantido, ele muda a técnica para uma técnica de reversão, para o efeito da técnica com a energia amaldiçoada reversa, e por isso que ele consegue usar a gravidade para dar um acerto garantido absurdo ali na Tsukumo. Claro que o Tengen consegue meio que forçar para que a barreira do Kenjaku meio que colapse, mas a diferença é que pelo que parece, nós temos uma expansão de domínio com barreira e o Kenjaku não. Mas a técnica que a gente consegue observar ali é algo extremamente épica. O Dabura consegue criar realmente um feito absurdo e ele está definitivamente em outro patamar. Agora vamos ver como o Mahoraga vai se adaptar a tudo isso e se ele realmente vai se adaptar, porque agora é o acerto garantido, né? Ele já estava começando a se adaptar antes da expansão de domínio, agora é entender se realmente o Dabura vai fazer alguma coisa ou se a gente vai chegar nos finalmente para que o Mahoraga venha a destruir a barreira. Só que o Dabura, ele não sabe que se o Mahoraga destruir a barreira, ele não pode mais usar a sua técnica amaldiçoada. Então é uma balança aqui. O Mahoraga já estava se adaptando antes mesmo da expansão acontecer. E no caso, se ele quebrar a barreira, eu quero saber como que o Dabura vai reagir sem poder utilizar a sua técnica amaldiçoada e lutando contra o Mahoraga. Vemos Yuji Itadori e ele está em outro plano, ao lado do mar. Eu tenho uma leve impressão que nós tivemos algumas páginas faltando, ou pelo menos uma ou duas páginas faltando aqui nessa parte. Mas de fato a gente vai saber disso na versão oficial, né? Somente na versão oficial que a gente vai saber a quantidade de páginas. Nós observamos o Yuji que ele está realmente empolgado. E pela primeira vez vemos o Itadori da história principal, né? Falando, ali empolgado de ver ali um Kallian pela primeira
primeira vez. Ele questiona se a criatura gigantesca é um Kalian e Maro fica intrigado do Itadori saber o que é. Yuji explica que a maioria das informações que ele sabe, ele ouviu de Aoi Todou, o homem que tem uma mão de um instrumento musical. Então, pelo que parece, o Itadori estava conversando com o Todou por telefone, né? O que a gente observou ali, o Itadori falando, ele não estava falando com o Fushiguro, a gente não sabe onde o Megumi foi parar, provavelmente o Megumi já foi de comes e bebes, mas pelo telefone, provavelmente ele estava sendo atualizado ali pelo Todou. O Maro então fica meio que tipo assim, intrigado, né, sobre alguém ter um instrumento musical na mão, né, mas aí o Itadori segue ali com a conversa. O Maro explica ali ao Yuji que aquele é um Kalian mais velho, ele é venerado pelo povo de Irumi e ele está a bordo da nave. O Itadori então coloca a mão no Kalian, mas ele não avança para cima do Yuji, nem mesmo reage. Yuji percebe que ele possui o mesmo ponto, as mesmas características de um espírito amaldiçoado. Yuji então questiona ao Maro que ele veio parar ali, e Maro responde que sua técnica caos e harmonia lhe julgou como adequado. O Itadori questiona como assim adequado, no que ele é adequado. Então o Maro explica que a energia amaldiçoada do avô de Tsurugi e Yuka, o Mur que compõe a nave Naunax, combinando isso com a técnica e também com a técnica do Itadori, ele quer iniciar a harmonia entre os terráqueos e os simurianos. No entanto, ele não pode prosseguir sozinho. Ele diz que quer que Itadori julgue essa harmonia, sirva como testemunha sendo representante da Terra. Itadori questiona o que ele quer dizer com harmonia. Então o Maro responde que quer criar um mundo onde espíritos amaldiçoados, onde maldições não nasçam mais. Itadori então coloca a mão no bolso e tira de lá o caderno que ele recebeu de Yuki e também do Choso. Itadori diz que aquele caderno carrega o desejo não realizado do seu irmão mais velho e de alguém que um dia se importou com ele, o que deixa Maro surpreso. Maro diz para eles seguirem em frente e agradece Yuji pelo caderno. Maro fala que eles vão encontrar outra pessoa, outro ser agora. Assim como Itadori, ele também foi escolhido pela sua técnica e é a peça-chave para gerar a harmonia. Aquele lugar em que eles estão é uma encruzilhada para todas as almas da Terra e parece que esse ser é um dos seus habitantes. Então Yuji começa a rir e diz que o rosto à sua frente é de um ser nostálgico. Mahito finalmente aparece, dizendo Yuji Itadori. Ele diz que Itadori está atrasado e que esteve esperando por ele. Mas o Mahito começa a encarar o Yuji, começa a lhe observar, Mahito começa a tagarelar sem parar e assim ele começa a questionar se o Itadori havia mesmo morrido. Mas logo ele percebe que o Itadori não estava morto, de que o Yuji não havia lhe encontrado depois da morte. Itadori então diz que ele simplesmente havia sido invocado naquele local. Mahito está em choque com o poder do Itadori. Como uma criança mimada, ele começa a reclamar sobre o que está acontecendo e cai no chão sentado. Maro e Yuji olham pro Mahito de forma séria e dizem que juntos eles vão começar. Bom, praticamente tudo que a gente havia teorizado foi quase confirmado, né? A gente, pelo andar da carruagem de Gegeko Utami, parece que muitas coisas realmente foram cravadas através desse capítulo. A primeira coisa que nós temos no capítulo passado, que já tinha sido confirmado, é que o Itadori é mesmo um Kalian, por isso que ele foi invocado ali pelo Maro. Ele tendo essa característica de um Kalian, faz sentido ali o Maro ter invocado ele através da técnica do caos e também da harmonia. E aí a gente pode observar que o Mahito também é um Kalian. A gente já tinha falado sobre essa questão há algum tempo atrás. E é por isso que ele tem essa capacidade de mudar a mente humana para transformar todos os humanos para terem a capacidade de usar a energia amaldiçoada. A gente já tinha falado sobre isso, o Mahito já tinha feito isso com o Junpei. O Kenjaku já havia usado a técnica do Mahito para conseguir gerar ali as modificações, tanto ali no Takaba quanto também no Higuruma. E isso era crucial para entender a fala do Maro sobre um Kalian que havia modificado ali os Simurianos para que eles pudessem ter a capacidade de manipular o Mur, a energia amaldiçoada deles. Com os humanos com a capacidade de manipular a energia amaldiçoada, eles não deixam mais vazar energia amaldiçoada, logo as maldições não existem mais. Os humanos não feiticeiros, aqueles que não conseguem manipular a energia amaldiçoada, eles vazam deles ali a energia amaldiçoada. Isso gera
para maldições. No caso ali, os humanos que conseguem manipular a energia amaldiçoada, eles não têm ali a capacidade, não tem ali o vazamento de energia amaldiçoada. Logo, as maldições não surgem mais. E dessa forma, a gente tem duas características para o que Gege Akutami vai fazer daqui para frente. Ou ele vai fazer com que todos os humanos do mundo inteiro, juntamente com os simurianos, se tornem ali feiticeiros, pessoas que têm a capacidade de manipular a energia amaldiçoada, logo as maldições não existem mais. Ou todo mundo pode virar igual o Toji Yamaki da vida e ter contato zero com energia amaldiçoada. Logo a energia amaldiçoada não existe mais e a gente observa então a não existência, a extinção das maldições. Só que isso pode levar também o Itadori e também o Kallen ancestral a encontrarem o seu fim. Porque o que mantém o Itadori vivo e o que mantém esse Kallen ancestral vivo durante todo esse tempo é a energia amaldiçoada. Então temos camadas aqui para Gege Akutami trabalhar, bons pontos nos próximos capítulos e provavelmente é daqui que vamos prosseguir. Ou a gente vai para um ponto ou nós vamos para o outro. Isso provavelmente vai depender do que o departamento editorial e Gege Akutami vão querer fazer, mas tem uma coisa interessante, é que Jujutsu Kaisen Módulo aponta para uma prequel. Parece que Jujutsu Kaisen Módulo é uma prequel de uma história maior, algo que vai ser nesse procedimento. Então, se a gente estiver acompanhando, se a gente está acompanhando aqui uma história prequel de algo maior, então Gege Akutami vai provavelmente prosseguir com a primeira opção, que é todos os humanos conseguirem manipular a energia amaldiçoada. Agora, se o módulo foi criado apenas para aparar as arestas ali da história principal e de Jujutsu Kaisen Zero, aí nós vamos para a segunda opção, que é o fato dos humanos e também ali o Itadori, os Simurianos, os Kallens não terem mais a capacidade de usar energia amaldiçoada. O que vocês acham? Opção 1, opção 2, uma terceira opção, uma opção alternativa? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar discutindo ainda mais sobre o que Gege Akutami vai fazer nos próximos capítulos.